E aí tem uma outra informação. O novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, assinou em 2021, na função de deputado federal, uma emenda que afrouxou o controle de descontos em benefícios do INSS. Os valores abatidos eram enviados para sindicatos e estão no centro do escândalo que levou à demissão do antecessor Carlos Lupe. Queiroz e outros parlamentares da base governista fizeram parte de um movimento para derrubar uma regra criada pela gestão de Jair Bolsonaro que exigia uma autorização anual, todos os anos, para descontos em aposentadorias e pensões, definindo que essa revalidação deveria ocorrer a cada 3 anos. Então, uma mudança, né? A autorização era feita uma vez por ano, todos os anos, e aí houve esse afrouxamento da regra, passando para 3 anos. Chamar o Mota para essa nova informação, uma das notícias que vieram à tona hoje, o novo ministro da Previdência Social, inclusive que assumiu na semana passada, quando deputado, teria sido um dos responsáveis por essa emenda que afrouxou a regra no controle dos tais descontos associativos. Mota, cada dia uma novidade, hein? Novidade velha, né, Caniato? É importante a gente entender o que foi que aconteceu. Então vamos com calma. Em 2019, foi editada uma medida provisória que depois foi transformada em lei. Essa medida provisória de 2019 exigia que o tal desconto no benefício fosse revalidado anualmente, ou seja, todo ano a Associação Dançante dos Aposentados de sei lá de onde tinha que mostrar, olha aqui, o beneficiário autorizou de novo. Todo ano isso tinha que ser comprovado. Só que em 2021, o Congresso Nacional elevou esse prazo, em vez de ser todo ano, o prazo passou para 3 anos, podendo ser prorrogado por mais um ano pelo presidente do INSS. Isso em 2021. Em 2022, após ainda mais pressão feita pelas entidades descontadoras sobre o Congresso Nacional, essa exigência de revalidação dos descontos, que lembrem, começou anual, depois passou para 3 anos, com opção de mais um, em 2022 ela foi completamente revogada. Então, meus amigos, fica claro aqui, o escândalo não é a existência de descontos indevidos. O escândalo é que isso só foi possível com autorização do próprio Congresso Nacional. Zé, essa é uma informação que a gente precisa analisar com lupa, inclusive, porque envolve atores que foram promovidos e que estarão diretamente ligados também ao processo de investigação, né? Agora, um novo ministro da Previdência é acusado de facilitar, de alguma maneira, por conta da decisão que foi tomada em relação a tal emenda e também a essa declaração que deveria ser feita de forma anual, passando para 3 anos. Você, Dávila, como avalia essa informação que vem sendo amplamente compartilhada pelas redes e que também é destaque em vários portais de notícias? É o clássico histórico da picaretagem da esquerda. Começou isso, Caniato, nós precisamos lembrar que isso começou no governo Michel Temer, quando foi aprovada a reforma trabalhista. A reforma trabalhista acabou com o dinheiro fácil dos sindicatos. A famosa contribuição obrigatória que descontava sempre um salário mínimo do salário de todo mundo uma vez por ano para pagar esse imposto sindical, esse dinheiro do sindicato. Acabou a farra com a reforma trabalhista. E os sindicatos ficaram desesperados, precisamos arrumar outro dinheiro. A gente vive da boquinha do Estado. Qual que é o dinheiro que a gente vai arrumar? Bom, aí começou essa história da fraude. Começou a história do desconto indevido dos aposentados para tentar alimentar o caixa do sindicato, já que a reforma trabalhista tinha acabado com isso. Eu me lembro que eu trabalhava na mobilização do Congresso Nacional e da sociedade civil a favor da reforma da Previdência, naquele fim de governo Temer, né? E o Rogério Marinho, o senador hoje, era o secretário da Previdência naquele tempo. Então, ele já começou a ver que essa movimentação estranha. Aí no governo Bolsonaro vem essa famosa medida provisória moralizadora, que exigia
anualmente as pessoas confirmarem que estavam doando dinheiro para os sindicatos. E aí veja que coisa curiosa, Canhato. 19 emendas parlamentares foram apresentadas pelo PT e os partidos de esquerda para sabotar esse mecanismo moralizador. E um dos deputados federais é o atual ministro da Previdência. Então, veja só como essa máquina para roubar, assaltar, desviar de dinheiro já era um plano da estratégia da oposição há tanto tempo. E aí, depois, quando veio o governo Lula de novo, o Lula 3, todos os alertas dados pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União, foram ignorados. Nada foi feito. Tanto que houve esse aumento de 32% só do roubo, desse roubo de 8 bilhões, só de 22 para 24. Então, veja só essa história do descaso onde começa. Os sindicatos perderam a boquinha do imposto sindical lá atrás, começam a descobrir novos meios de conseguir preencher o seu caixa. Vem o desvio do INSS, roubar dinheiro dos velhinhos pobres. É assim que conseguiram esse dinheiro. E aí entra no governo Lula 3 e tem um crescimento que é o dobro do tamanho das irregularidades cometidas lá atrás. E não esqueçamos da medida provisória do governo Bolsonaro para moralizar isso, que foi derrotada no parlamento, principalmente pelos partidos de esquerda. Programa Os Pingos nos Is, a notícia que trata de uma decisão tomada pelo novo ministro da Previdência, enquanto deputado federal, um dos autores de uma mudança na medida provisória, o Mota até citou há pouco, que prorrogou o prazo para essa revalidação dos descontos dos beneficiários. Então, isso aconteceria todos os anos, e aí, com a nova regra, isso passou a acontecer a cada 3 anos. O novo ministro tem muito a explicar, né, Cristiano Beraldo? Mas é que não é novo, né? Na verdade, ele simplesmente é o braço direito do ministro que foi demitido em razão dessa fraude absurda de desvio de dinheiro de aposentados. Não há absolutamente nada de novo na administração do Ministério. A gente está vendo a continuidade e um representante que está 100% alinhado com aquele que saiu, que em tese teria sido responsabilizado pelo que aconteceu, mas deixou ali o seu braço direito que acompanhou todos os eventos. Essa história, Canhato, da lei, né, da regra passada no governo Bolsonaro para que esses descontos fossem revalidados a cada ano, não respondem sequer a pergunta para que precisa, nesse caso, de débito automático na aposentadoria. Nem débito automático, é desconto antecipado na aposentadoria para pagar a associação. Não faz absolutamente nenhum sentido. Nem por um ano, nem por um mês. Não deveria existir. Tem que extinguir isso, porque isso é injustificável. Só faz bem para as associações. Não faz bem para os aposentados. Se o aposentado está enxergando valor naquilo que lhe é oferecido, que assine um contrato e solicite o débito automático na sua conta se ele não quiser pagar o boleto. Porque fora isso, nada faz sentido. Então, essa é uma história que tem muita coisa errada. E esse ministro não está aí para resolver essas coisas erradas. Ele está aí para garantir que aquilo que foi feito de forma errada pelo seu antecessor, que era o seu grande parceiro nessa empreitada no Ministério, que nada daquilo saia do controle. E é impressionante o governo compactuar com isso, Canela. Não dá para entender como um presidente da República, diante de um escândalo desta dimensão, acha uma boa ideia que o braço direito do ministro que está sendo demitido por algo tão grave continue na cadeira. Então, realmente, ali é uma parceria, é um conluio contra os aposentados e contra os brasileiros que vão pagar a conta. Daqui a pouco a gente vai trazer uma questão política que envolve o partido PDT e a sinalização de desembarque. Daqui a pouco a gente vai trazer isso. Mas, Mota, tem a questão que envolve a decisão do presidente da República, né? Que foi uma decisão dele. Ele não transferiu a decisão para troca para o PDT. Então, assim,
um percentual generoso de responsabilidade do presidente da República na escolha do número 2 da Previdência para assumir a pasta, porque ele era justamente o número 2, o que ficava ali ao lado de Carlos Lupe. A depender do avanço disso, talvez uma nova troca à vista. Um minutinho, Mota. Eu acho que vocês estão sendo injustos. Poxa, vocês têm que compreender, são 40 ministérios, meus amigos. Imagine, se você for tratar de um ministério por dia, não tem dia no mês suficiente para você tratar dos ministérios. Se a gente pedir que a pessoa se lembre do nome dos ministros, já é demais. Você quer ainda que o responsável saiba o que está acontecendo em cada ministério? Ora, eu tenho a impressão que isso aí é daqueles acordos de porteira fechada, né? Toma, o ministério é teu, se vira, e eu acho que não há nenhuma surpresa no fato do indicado ser uma pessoa que já tem longa experiência, familiaridade com essas questões. É uma história que a gente já viu muitas vezes, né? Zé, tenho acompanhado aqui nos chats do programa no YouTube, tanto em Jovem Pan News quanto os Pingos nos Is, as pessoas muito indignadas, e daqui a pouco eu leio algumas mensagens, inclusive, de pessoas que acompanham diariamente aqui a programação da Jovem Pan. Dávila, qual deve ser o posicionamento do governo em relação ao novo ministro da Previdência, que já estava, na verdade, na pasta, né? Era o número 2 do Ministério da Previdência, inclusive faz parte do partido do PDT, mas qual deve ser o posicionamento do governo federal, do presidente da República? Afinal, foi uma decisão dele, né? Um minuto, Dávila. Sim, decisão dele. E o posicionamento é continuar arrumando gente para encobrir todo este rombo, essa roubalheira no INSS. Como eu disse, é uma longa história que começou com a reforma trabalhista em 2017 e veio vindo essa história até os dias de hoje, descobrindo uma forma de aumentar o caixa dos sindicatos, esses ligados ao Partido ao Partido dos Trabalhadores e à esquerda. Então, no fundo, é para encobertar. Ninguém quer resolver. Isso é a coisa que mais me deixa indignado. Não estão lá para resolver o rombo, a roubalheira, corrupção, gangues criminosas assaltando. Não estão lá para tentar encobrir o negócio, esquecer o assunto e continuar o esquema. Aliás, Caniato, nós noticiamos aqui que os esquemas do desconto continuaram depois de revelado. É um negócio escandaloso. Como é possível isso? Então, assim, é algo que mostra a imoralidade que reina nesse governo. Não querem resolver o problema. Querem encobertar o assunto e rezar para que todo mundo esqueça dessa história e vire a página e o esquema continue a funcionar. Geraldo, você, 45 segundos, talvez nós estejamos diante do maior caso de fraudes e corrupção desde a Lava Jato, né? O que o governo deve fazer quando a gente olha para aquela estratégia de gerenciamento de crise? 40 segundos, Beraldo. O que o governo deve fazer, ele não vai fazer, Caniato, porque deveria ter demitido todo mundo, inclusive o atual ministro, que estava ali acompanhando todas as negociatas que aconteceram. O governo deveria agir para investigar a fundo o que aconteceu, quem são os responsáveis pelo roubo. Só que, ao fazer isso, estará colocando no fogo os seus próprios membros, porque é óbvio que tem gente do alto escalão envolvida com isso. O irmão do presidente da República está envolvido com isso. Então, Caniato, sinceramente, o governo não fará nada do que ele deveria fazer. Tem várias outras notícias e destaques relacionados aos episódios que envolvem o INSS, né? As fraudes e desvios ilegais nos benefícios de aposentados e pensionistas, e inclusive assim, muitas pessoas se manifestando aqui no nosso chat em Jovem Pan News pelo YouTube. A Eva dizendo que isso parece um filme de terror quando olha para o noticiário, a situação que envolve o Brasil. Também agradecendo a mensagem do Luiz Montanari, Jesse Peçanha, Marli Moreira, inclusive fazendo comentários sobre o que disse o Cristiano Beraldo. Enfim, a gente vai trazer também a situação política que envolve o partido do ministro da Previdência Social, o PDT. Daqui a pouco a gente vai trazer a informação que houve um acerto e entendimento, fechamento de questão, que o partido vai desembarcar, vai deixar de ser base governista e vai atuar como um partido independente.
De que maneira isso acaba respingando no governo federal? Porque o PDT não é mais um partido muito numeroso, principalmente quando a gente olha para o número de parlamentares. Mas tem uma questão de imagem, né? Isso acaba repercutindo de forma muito negativa na atual administração, que vem sofrendo quedas, problemas, desafios e percalços.